Olá, estamos em 24 de novembro de 2024. Meu nome é Juan Brandt. Falo aqui sempre sobre psicanálise e temas afins que entram pela filosofia, por sociedade e o que andaria em torno. Hoje eu quero falar sobre vicissitudes do amor na contemporaneidade. Então, eu começo com a leitura de Ortega y Gasset. Ele tem um trabalho chamado Estudo sobre Amor, e nele ele bate muito numa diferença entre apetite pelo corpo do outro e o que seria amor. E acho que é interessante isso, porque nós vemos que na contemporaneidade parece que prevalece o apetite pelo corpo do outro. E amor, se a gente conseguir chegar a conclusões suficientes sobre o que representa, parece existir bem menos. O Ortega y Gasset também disse que o amor é um fenômeno da cultura e que, portanto, haveria culturas que não o conheceram, ou até que não o conhecem, né? Então isso já nos complica aqui nesse encaminhamento do que seja amor. Eu vou um pouco a Freud, no texto que ele intitulado O Mal-Estar na Civilização, ele aponta que o amor resulta do convívio entre Eros e Ananke. Ananke representando a necessidade, né? E Eros, protótipo da sexualidade. Eros é o corpo, né? Eros é o próprio corpo que busca a sexualidade, e Ananke, que representa as necessidades que podem ser supridas no convívio entre duas pessoas. Freud também disse, em determinado momento, que o homem estará saudável se for capaz de amar e trabalhar. Bem, se nós temos dúvidas sobre o que seja amor, temos um problema. E se pensarmos que muita gente tem dificuldades com o trabalho, temos um outro problema. Bem, o Ortega y Gasset também aborda o amor a partir da literatura, e ele pega o Banquete de Platão para mostrar que essa coisa tem encaminhamentos bastante variados e, na verdade, o protótipo do que está ali no banquete é de construir uma vida de conhecimento em que a sexualidade ocupa um lugar importante no próprio encaminhamento do conhecimento. Bem, eu ainda estou lembrando do amor romântico, né? Que a gente estudou tanto na literatura, e ele nos traz uma ideia de presença de elementos idealísticos, mas extremamente exacerbada essa presença. Então, constituindo esse amor romântico como que um escape em relação à realidade que pode existir no encontro entre dois. Bem, além disso, nós podemos falar na negação da presença de Eros no amor. Mas de que modo? Eu vou pegar aqui um modelo a partir de Francisco de Assis e Clara. Porque ali, evidentemente, o apetite pelo corpo do outro existe, mas ambos
não o levam adiante, pois tomam a decisão de direcionar o que será o amor para Deus. Mas isso não elimina o amor que um sente pelo outro. Na verdade, eles se amam, é evidente que se amam, mas amam a Deus e conseguem, dentro dessa proposta deles, amarem suficientemente a Deus porque não se entregaram ao amor erótico. Mas também, simultaneamente, ambos não estavam em busca de atendimento à necessidade. Que isso é interessante também, analisando esses dois personagens. Bom, eu fiz um levantamento aqui, a gente poderia ter muito mais coisas. Nós temos os cânticos de Salomão, temos muita coisa que foi produzida na literatura, que traz o amor, mas traz as dificuldades sempre presentes no amor. Entretanto, eu vejo uma questão na contemporaneidade que nos impõe algumas reflexões, né? O que a gente vê hoje é que a necessidade, em sentido material, deixou de constituir uma falta para muitas mulheres, né? E, ao mesmo tempo, a necessidade passou a constituir a falta para muitos homens. Uma nova divisão da força de trabalho, em que as mulheres ocupam certos espaços e dividem com os homens, né? Mas isso acarretou algo que foi visto por Freud, acarretou numa mudança em algo que foi visto por Freud, porque se antes era o encontro entre Eros e Ananke, em que Eros, de certo modo, representava o homem e Ananke, de certo modo, a mulher, agora está invertido em muitas relações amorosas. Isso levou muitas relações conjugais a um patamar materialista. São comuns hoje as queixas na clínica psicanalítica e na clínica com casais de que a divisão em relação aos compromissos justos não está adequada. Briga-se por 50-50%, 40-60%, 60-40%, 30-70%, uma coisa impressionante. Mas junto com essa questão, também veio a liberdade sexual. E ela tem um aspecto interessante que a gente deve considerar, porque isso deu à mulher o direito de ser desejante, muito mais do que antes. E ao se tornar desejante, de certo modo, ele deu o direito de procurar gratificações sexuais que antes não eram tão disseminadas quanto são hoje. Ao mesmo tempo, isso colocou o homem numa outra condição. Aquela figura idealizada, que foi bem apresentada, vamos dizer, no amor romântico, essa, de certo modo, já não existe ou pouco existe. E o homem, então, teve que se adaptar a um outro padrão de mulher. Não é? Então, a mulher que já não é mais idealizada como complementária no elo Eros mais Ananke, agora complementa somente, ou principalmente, talvez é melhor dizer, na composição da renda. Por outro lado, se o homem contribui com menos nos compromissos da manutenção da família, é impingido a ele que faça uma compensação pelo que está faltando na sua presença. E ele passa então a ser cobrado muito mais que antes a cumprir tarefas dentro do domicílio
que antes ele recusava ou se julgava no direito de recusar ou realmente não havia como cumpri-las. E daí, a clínica hoje, essa clínica psicanalítica, a clínica com casais, ela começa a trazer cada vez mais questões extremamente novas dessa composição, de como funciona o casal. E o que vemos? Os relatos que são indicativos desse amor, que eu ainda não consegui aqui com vocês definir com clareza, né? Esses relatos, eles diminuem, eles são menos presentes. E os relatos mais presentes são os das obrigações, o que cabe a cada um e o que cada um não está cumprindo. Ao mesmo tempo, há muitos relatos que mostram os vínculos bastante fragmentados em termos da responsabilidade mútua de um com o outro, né? Em termos da necessidade do amparo, que cada um deve realizar em relação ao outro. E também já notamos muitas vezes pessoas que se acomodam nessa formação dessas conjugalidades, ocupando o lugar de que está ali realmente para ter um porto seguro no sentido material. E a partir daí isso até cumpre muitas tarefas, como que uma nova forma de troca. Já não é mais Eros e Ananke. O que resta então de um suposto compromisso em relação ao amor? Ou vamos falar de uma promessa? Porque o que vemos hoje são pessoas que, quando falam de amor, elas querem ser amadas. Então elas se queixam, quando entra o tema do amor, de que não têm segurança do amor do outro. Mas elas não falam do seu amor. Evidentemente, porque não vou dizer que ele não exista, mas que, de algum modo, ele não é o mais importante nesse vínculo. O mais importante não é amar. O mais importante é sentir que se é amado. Mas o próprio sentir que se é amado é bastante confuso, porque o sentir-se amado está implicando, de algum modo, que o outro esteja à disposição complementar, de um modo complementar, a cumprir tarefas. E, eventualmente, como também é o caso, a cumprir as funções de parceiro sexual. Então, nos parece sempre que está faltando muito a carga afetiva que implica em que se abre mão da gente mesmo para estar interessado no outro, não só como apetite pelo corpo dele, mas estar interessado no outro como uma pessoa cuja presença é fundamental. E aqui acho que é o ponto central desta minha conversa de hoje. As pessoas, nesses movimentos materialistas e de extrema sexualidade, elas perderam o referencial do que seja uma presença de per se, o estar junto. O estar junto precisa ser algo que está antes de obrigações, bem como de descargas sexuais. Porque a descarga sexual acontece e está eliminada. O trabalho que precisa ser realizado, cumprido pode estar. A questão material pode estar resolvida. E o estar junto? Não é à toa que muitas vezes as pessoas entram tanto na questão material que quando ela é resolvida, elas se separam.
não há mais motivo para estarem juntos. Então eu vejo que o amor vive importantes vicissitudes na contemporaneidade. Eu penso que cabe revermos tudo que está ali, porque eu sempre penso, o mais importante nos vínculos é a promessa. Mas a promessa só faz sentido se houver desejo de amar e não desejo de ser amado. E outra coisa, gente, hoje é dia 24 de novembro, amanhã é dia 25 de novembro de 2024 e terça-feira, 26 de novembro, teremos a jornada anual do Instituto de Pesquisa de Psicanálise e Psicopatologia Brasília, IPEP Brasília. Na segunda-feira, temos 4 palestras. Eu vou pegar aqui, vou falar quais são elas. Temos amanhã, segunda-feira, uma palestra minha, titulada Transferência, Resistência e Amizade. Segue sobre a gratidão, diálogo entre Tomás de Aquino e Melanie Klein com Sérgio Bezerra. Então, a morte um dia que se espera, reflexões sobre a morte e o morrer, com Fabiana Dantas. E, finalmente, a representação do suicídio no cinema, uma análise de produções entre 80 e 2020, a cargo de João Saraiva. Já na terça-feira, serão 2 palestras somente comigo. A primeira delas, questões polêmicas relativas ao complexo de Édipo. E a segunda, a questão da agente primordial da vida ante a teoria das pulsões. São 2 palestras em que eu entro com os meus questionamentos e algumas carências, vou dizer assim, do pensamento freudiano. E eu estou pensando aqui em novas construções teóricas. Então, se puderem estar com a gente nessas 2 datas, sempre à noite, tá? Na segunda-feira, 19h30 às 21h30 e terça-feira, de 20 às 21h30. Podem fazer contato pelo WhatsApp 619-9643-1886. Obrigado por me acompanharem. Sigam-me, por favor. Dêem os likes, isso é importante.